CC News. Seu resultado é nossa marca. No oferecimento de Webull, os próximos minutos da nossa programação tocam na abertura do mercado à vista americano, ainda mais num dia de CPI, que já se foi, e de decisão de juros, que ainda será. 3 da tarde tem Jerome Powell e os seus divulgando o comunicado e a batida de martelo sobre as Fed Funds, que deverão ser mantidas entre 5,25 e 5,5. Mas é às 3h30 que o bicho pega, porque na coletiva de imprensa não só tem o discurso de Jerome Powell, mas depois as perguntas que terão como pauta o Dot Plots, relatório que é divulgado 4 vezes no ano e que desta vez será usado pelo mercado para calibrar quando começa o corte nos Estados Unidos e com qual magnitude ele vai se dar até o fim de 2024. Vamos lá, meu caro Diego Kerber. Dow Jones, S&P e Nasdaq já estão abertos, bola rolando. Já estão abertos, bola rolando e no verde, tá, Léo? 0,95% de avanço para o Dow Jones agora, nos 39.116 pontos. O S&P 500 avança 0,84% aos 5.420 pontos, enquanto o índice Nasdaq tem a maior alta do dia, 1,17% de ganho, aos 17.549 pontos. Maravilha! E de um highlight para o outro, vou levar vocês também para a tabela da volatilidade. Afinal de contas, ela complementa muito bem um pouco do sentimento e do que a gente está vendo lá no mercado à vista americano. Meus amigos, o DXY tá mais fraco do que nunca, hein? 0,90% de recuo. Na tela para vocês, olha só o que a gente tem. 0,86% de baixa. É um dólar global muito mais frágil. 104,34 pontos, régua de medição. O VIX está caindo 3,27% a 12,44, yields de 2 anos, 16 pontos base a menos. Yields de 10 anos, 12 pontos base meio a menos, é um yield de 10 abaixo dos 4,28%, não é pouca coisa não. Não é pouca coisa não. E tá que nem vinho, né? Quanto mais tempo passa, melhor fica o CPI. O mercado vai lendo linha a linha, vai estudando qualitativo e vai chegando à conclusão de que, sim, o dado realmente veio benigno, saudável, positivo, bom para melhorar a foto inflacionária. Coutinho, vamos lá, FIBA neles. Bem-vindo, meu garoto. Tem muita pergunta hoje. Abrimos com o Dow Jones, S&P, Nasdaq, na ordem que você preferir. Vamos lá, então, pessoal. Bom dia novamente. Começando com o Nasdaq. Nasdaq, a figura é excepcional para quem tá comprado. Olha só, mercadão sobe. Mercadão lateraliza, mercadão sobe. Hoje, abre em gap, desloca, eu tô a 1,7554. Nota que o meu suporte, né, ou seja, suporte de cima para baixo, ou resistência, se você quiser ver o canal, é 1,6996. Então assim, eu tô longe, eu tô me distanciando cada vez mais dessa lateralização. Eu vou reconfirmando ou reafirmando o movimento de alta de Nasdaq. Olho para S&P 500, a mesma coisa, olha só, o mesmo canal, a mesma figura gráfica, sobe, lateraliza, sobe, tranquilão. Então você vê que Nasdaq e S&P 500, as duas elas vão de forma uníssona. A diferença é Dow Jones sobe no dia de hoje, gapa também. Pega, como é que eu vou falar? Pega uma carona naquele pivô de alta que a gente já tinha montado. Então o movimento ele tá aqui, ó, sobe, corrige, sobe. Então nota que no nível que tá agora, 39110, eu vou para a parte superior do movimento. Então eu tiro toda essa parte, essa engasopada que ela deu aqui e retomo o movimento de alta ainda que atrasado. Então eu posso falar que os 3 índices estão com cunho altista, Nasdaq e S&P 500 melhor, Dow Jones ainda que atrasado, pelo menos retoma viés de alta. 10 horas 36 minutos, direto com 2 perguntas aqui da audiência. O Kendall Vermelho tá falando de Qualcomm, que é QCOM. QCOM. Lembrando que esse QR Code que tá aí na tela ajuda você a abrir conta na Webull para investir diretamente nos Estados Unidos. Você tá vendo como é importante diversificar a alocação nesses últimos tempos, né? Especialmente para o Felipe Hardman, para o Gelt, meu querido Gelt, faz tempo que eu não te encontro aqui, ó. Bom dia, Léo e Edu. Comprei índice no suporte, mão leve, 20 contratos. Boa, Gelt, um abraço. Quem mais tá por aqui, ó? Márcio Botinhão, também nosso parceiro, Ale Babosa, também está na área, além do Bento Carneiro e do LRC. Vamos lá então, Qualcomm, QCOM, o que o gráfico diz? Começa pelo semanal para dar uma olhada. Então você tem aqui uma espichada, saiu de 102, agora a cota 212. E aí ele
lateraliza. Essa lateralização, ela tá no final do movimento. Eu posso, inclusive, colocar o gráfico. Aqui eu tô fazendo só uma demonstração. Eu pus no mensal, só para ver todo o histórico, para ver se eu tenho alguma coisa para trás. Eu não tenho nada, ou seja, topo histórico. Volto pro diário e aí sim, a figura gráfica, ela é uma figura gráfica tradicional. Então você tem aqui um sobe, lateraliza, sobe. Qualcomm tá restrita, $198 com 216, estou no meio do caminho. Não faria nada, ativo de manutenção, se tá comprado, tá bem comprado. Volatilidade 2,54, teu stop vai estar na casa de 2,70, 2,80 mais ou menos. Eu vou manter. Se eventualmente você quiser entrar no papel novamente, você pode tentar alguma coisa acima de 2,1654. 10h37. Para a Bolsa Brasileira, o que significou a abertura do mercado americano? Uma azedada. A Bolsa acaba de renovar mínima intradiária e o Ibovespa está abaixo dos 121 mil pontos. São 120.894 pontos, é um recuo de 0,61%, estamos na mínima. O Ibovespa Futuro cai 0,75%, 122.860 pontos. O dólar está subindo 0,21%. O dólar global, meus amigos, está recuando 1%. O dólar no Brasil sobe 0,22%. Vou repetir. O dólar a nível global cai praticamente 1%. No Brasil ele sobe 0,25% agora, R$ 5,394. É um dólar próximo aos 5,40. Curva de juros, máxima intradiária em toda a extensão. O nosso Caio Melo e o Diego Kerber estão atentos a qualquer fato que toque no Senado, Fernando Haddad, essa novela com a Fazenda agora, os ruídos todos. Atenção, o dólar acaba de ultrapassar 5,40. R$ 5,407,5, 0,50% de avanço, 0,51% de avanço agora para o dólar, máxima intradiária. Coutinho, eu vou precisar de uma exceção. Por favor, vamos para o gráfico de dólar futuro. Nós temos R$ 5,410. R$ 5,410. 0,52% foi o pico. E a curva de juros chega a pedir 17 pontos base. Tá estranho isso. Vamos começar uma investigação aqui no paralelo. Vou pedir ajuda aos nossos profissionais aqui. Tá estranho isso. Me parece que tem alguma coisa lá em Brasília. Coutinho, no gráfico, curva de juros chegando a pedir 20 pontos base. Muda completamente o teor. Pois não, Coutinho? Então vamos lá. Vamos começar com o dólar. Do seu lado direito, eu vou colocar no intraday. Bom, primeiro o dólar atinge aquele nosso objetivo 5,406. Na verdade, já atingiu, já ultrapassou. Então vamos colocar no gráfico de 15 para ver se a gente enxerga alguma coisa. Nota que em termos de figura gráfica eu não tenho nada, eu tenho um movimento só que faz praticamente todo o trabalho. Tava cotando 54,15, já foi para 54,20, então eventualmente sim é alguma coisa externa. Posso tentar colocar em alguma dinâmica intraday menor para tentar enxergar. Mas nota assim, o movimento ele é muito brusco, não tem figura gráfica. Então aqui, por enquanto, ele é um ativo de manutenção. Quem está comprado, excepcionalmente bem comprado. Cola stop, sobe, vai empurrando, que eu não consigo ver, pelo menos de curto prazo, nada que me dê a extensão. Eu tenho um longo intervalo que se eu for pegar e fibar, podemos até fazer. Já que a gente já tá aqui, deixa eu fibar esse cara daqui pra cá. A gente tá falando de $1 na casa de 5,457. Nós estamos falando dele cotado agora a 5,411. Então teríamos mais 11,57, 46 pontos de dólar de upside. Bom, nós estamos interrompendo o padrão aqui do Momento Ibu em função do que o jornalismo está nos exigindo e vai ser em complemento com a abertura do mercado americano. Muita gente deixa para fazer depois das 10h30. O Momento Ibu acaba sendo uma feliz coincidência para a gente reforçar essa lógica, porque com ele aparecem máximas intradiárias na curva de juros brasileira. Pessoal, está estranho, nós temos aqui um fato relacionado ao discurso que acaba de ser colocado por Lula. Não acredito que esse discurso em si tenha contratado todo esse estresse, mas é o que nós temos na apuração até o momento. Dá a impressão de que alguém está sabendo algo que ainda não está ao alcance de todos. A curva de juros, num dia em que a curva americana desidrata 10 pontos base, a curva de juros brasileira está pedindo 22 pontos base. Vocês têm ideia do que isso significa, né?
não são 20 pontos base a mais em média em condições normais de temperatura e pressão. São 20 pontos base a mais, em média, num dia em que a curva de juros desidrata o que desidrata. O Ibov está caindo 0,70% e o dólar já se estabelece acima dos R$ 5,40. Na tela para vocês, o que por enquanto a nossa apuração localiza. Lula, já é passada a hora de reconhecer o crescente peso do Brasil. Em discurso, dentro do evento que estava participando, o presidente afirmou que o país tem estabilidade de sobra para oferecer aos investidores. Aqui vem o destaque do valor econômico, eu vou dar uma lida aqui para vocês no que ele colocou. O discurso na íntegra de Lula. Estamos arrumando a casa e colocando as contas públicas em ordem para assegurar o equilíbrio fiscal. Ele inaugurou o discurso dizendo isso. Assim, é uma clara necessidade que ele sentiu como presidente da República de acalmar o mercado. Não é o que a curva de juros está dizendo. Vamos dar sequência. O aumento da arrecadação e a queda da taxa de juros vão permitir a redução do déficit sem comprometer a capacidade de investimento público. Prossegue Lula. Deixa eu deixar aqui a imagem dele, que é mais clara para quem está chegando agora na transmissão. A reforma tributária vai tornar nosso regime mais justo e eficiente, deixando de penalizar os mais pobres e dando mais competitividade à economia. Mas sabemos que a economia não existe no vácuo. O mercado não é uma entidade abstrata, apartada da política e da sociedade. Nada disso se sustenta sem estabilidade, ou nada disso se sustenta sem estabilidade política e social. Felizmente, demonstramos nossa resiliência frente à maior provação que o Brasil enfrentou em sua história recente. Nossas instituições sobreviveram à tentativa de desmonte do Estado brasileiro e a democracia prevaleceu sobre os ataques de forças extremistas. O governo reatou o pacto federativo com estados e municípios, retomou o diálogo com o Congresso e voltou a respeitar o Judiciário. Por meio do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, a sociedade voltou a ser ouvida na definição de diretrizes e na formulação de políticas públicas. Recuperamos a capacidade de planejar o desenvolvimento e, enfim, pudemos nos concentrar novamente no que realmente importa: melhorar a vida das pessoas. Para isso, foi preciso recolocar o pobre no orçamento. Restabelecemos a política de valorização do salário mínimo e reestruturamos os programas sociais. O desemprego no trimestre de fevereiro a abril foi o menor desde 2014. O tema deste fórum é investir na dignidade. Essa é nossa prioridade. Então, o discurso que Lula dedicou a investidores da Arábia Saudita foi exatamente nestes moldes. Eu acabo de ler na íntegra. É a última informação que nós temos de uma aparição pública do presidente nos últimos minutos. Olha, eu tô de olho aqui numa outra manchete que chegou pra gente do jornal O Globo. Ó, na tela para vocês de novo. Para cortar gastos, foi atualizada há 2 horas essa matéria. Para cortar gastos, a equipe econômica estuda mudanças em benefícios temporários do INSS como auxílio-doença. Ideia discutida entre técnicos do governo. Haddad diz que vai levar a Lula medidas para conter gastos sem dar detalhes. O mercado ele olha com ceticismo a parte do levar ao Lula, né? Que o Haddad mesmo já até republicou estudos que sugerem desvinculação dos benefícios da Previdência aos ganhos reais do salário mínimo, ou mesmo tratamento dos gastos de saúde e educação em consonância com a regra fiscal vigente do arcabouço. Ele já deu esse aceno, já sinalizou, como o próprio Buca reforçava agora há pouco. Agora, o que o mercado não acredita ser factível, provável, é que Lula endosse essa agenda e realmente a pratique. Nós seguimos monitorando aqui, pessoal, não vamos perder nenhum detalhe. Nós temos agora 19 pontos base a mais para a curva de juros brasileira, foi um forte estresse. A curva já está de 29 para frente, janeiro de 29 para frente, acima dos 12%. A curva brasileira mostra na cauda longa, depois de 2029, mais de 12% de retorno médio anualizado. Na ponta curta também o estresse, nós temos 14 pontos base para o DI1F27, 10 pontos base a mais para o 26 e 7 pontos base a mais para o 25. O Ibovespa acaba de renovar mínima intradiária. Nós temos 120.542 pontos. Atenção, um outro suporte no mínimo psicológico relevante se avizinha para ser perdido. Se nós perdermos os 120.500 pontos, aí restarão menos de 500 para que nós eventualmente tenhamos que nos despedir dos 120 mil pontos cravados. Há uma briga boa agora nessa faixa dos 120.500. Inclusive o Ibov consegue uma mínima recuperação, volta a 120.670 pontos. Que dia, meus amigos. Agora, nada se compara ao dólar. O dólar foi renovando máximas intradiárias enquanto eu li aqui as informações que o Caio e o Diego apuraram.
R$5,425. O dólar já está em R$5,42. E pouco a pouco acena para os 5,45, que são a antessala dos 5,50. Seguiremos monitorando por aqui. Bom, Coutinho, o nosso Momento Ibu, ele é bastante pedagógico num dia como o de hoje, porque ele nos lembra que, por sermos brasileiros, ter maior alocação concentrada na bolsa do próprio país é absolutamente razoável, mas não ter qualquer alocação internacional, em especial nos Estados Unidos, é difícil da gente engolir. Por quê? Não faz sentido. É preciso ter a diversificação geográfica como pressuposto da composição de uma carteira. Na porcentagem ou no percentual que te fizer mais confortável aí, né? Que te deixar mais confortável do outro lado. Então, pegando carona pra gente finalizar o Momento Ibu, deixa eu ver pra onde eu vou aqui, porque tinha chegado também um conjunto de perguntas. Quer ver só? Foi o... não foi o Kleber Fábio... Teve um pedido aqui mais cedo do Momento Ibu. Vem pra cá, Momento Ibu. Vem pra cá, Momento Ibu. Quer ver? Achei. Eu sabia que eu ia achar. Não achei, confundi. Aqui, ó. Era de NVIDIA. O pedido foi de NVIDIA. Muitos comentários, sobretudo depois dessa nova rodada de cobertura especial. Vamos com NVIDIA, meu caro Coutinho, ó. Bora, deixa eu achar esse cara aqui. Tá aqui 124,68. Vamos dar um zoomzão. E vamos pegar e colocar o gráfico no lugar certo. NVIDIA não muda nada na nossa tese inicial, ou seja, ele é um ativo de manutenção. Restrito 1,6 com 128, cota 124,76. Mercado sobe, lateraliza, sobe, tranquilão. Ativo de manutenção. Volatilidade $2,96. Boa. Não, vai lá, conclui. $2,96. Teu stop vai estar na casa de 3,10, 3,15. Só pegar e subir mais esses $4. Coutinho, muito obrigado. Nós estamos diante de um quadro urgente. Nós nos despedimos do Momento Ibu com novas renovações, com perdão da redundância, de mínima para Ibovespa e de máxima para o dólar e a curva de juros. Eu agradeço ao meu querido Coutinho. Volta amanhã, se o mercado doméstico permitir, em condições normais do nosso Momento Ibu, porque ele não permite. O nosso mercado está dizendo o seguinte, pessoal, Alex Martins vai chegar e nós vamos juntos buscar entender o fenômeno. Nós temos cerca de 30 pontos base a mais nos pedidos de prêmio da curva brasileira. Nós seguimos aqui a apuração paralela. Por enquanto, nenhum fato que tenha sido divulgado justifica isso, a não ser uma inércia. Mas uma inércia contra-intuitiva num dia em que o CPI americano contratou 10 pontos base a menos para a curva dos caras. O dólar chegou a avançar mais de 1%. Rapaz, o que tem de gente tomando stop? Não tá escrito R$5,43,5. A máxima intradiária foi de R$5,436,5. Quer dizer, nós chegamos próximos dos R$5,44. A máxima chegou a esbarrar nisso. E o Ibovespa perdeu os 120.500 pontos e foi bater a mínima nos 120.226 pontos. Vamos lá, Alex Martins, se ajeita porque é contigo que eu falo agora pra gente entender o que tá rolando. O cenário é de deterioração. Eu vou recolocar a introdução. Se não houver um fato novo no radar, apenas a inércia justifica. Que inércia? A inércia de uma maior percepção de risco fiscal e político, inclusive com o ministro da Fazenda mais escanteado, mais ameaçado, mais vulnerável. Porém, não deixa de ser contraintuitivo. É no dia em que o CPI vem benigno, saudável, em todas as linhas, por qualquer ângulo que se queira enxergá-lo, e que a curva de juros americana está desidratando mais de 10 pontos base em média. Tem caroço nesse angu, Alex Martins, bem-vindo. Pois é, Léo, muito bom dia a todos, bom dia a todos do TC News. Ruim, né? O cenário, né? Ruim não, né? Ruim era antes, agora é horrível. Temos duas notícias, né, que estão circulando aí pelo mercado. Acho que, não sei se você... Me desculpa se eu repetir, Ao né? contrário, não sei se você já pontuou. Por favor. Aliados e opositores em ataque a Haddad gestado dentro do governo Lula. Essa é a notícia do Globo. Repete, por favor. Aliados e opositores veem ataque a Haddad gestado dentro do governo. E a outra do Valdo Cruz. Pacheco salvou Lula de gerar crise com Haddad. Então, assim, claro que o Haddad, né, embora ele tenha talvez se enrolado em alguns momentos na questão de articulação, né, ele talvez era uma das pessoas que o mercado enxergava como fazendo um grande esforço, né, para cumprir ali
parte, né, do fiscal. Né? E aí, essas notícias geram aquela expectativa de que provavelmente nós estávamos, depois daquela entrevista de sexta-feira no Banco Santander, nós estávamos perto até, olhando esses highlines, perto de uma sensação de que o Haddad chegou até a ser possivelmente cogitado a troca do ministro da Fazenda. A impressão que passa é essa. Então nós temos um mercado, né, que ainda é muita narrativa, tá, Léo? Claro que eu recebo essa notícia, muita gente falando que foi as únicas 2 notícias que acabaram fazendo o preço. Outros até colocam mais contágio também do México. O México, com essa notícia que nós tivemos, também não conseguiu performar bem, mesmo com esse número de CPI melhor, muito melhor. Né? O México continuou perdendo valor, a sua moeda continuou perdendo valor frente ao dólar. E é um cenário que a gente tem de notícia que estragou praticamente, né, todo aquele desempenho que a gente estava tendo pós-CPI. Então vai ser difícil, né, Léo? Vai ser difícil a gente pensar que se Fernando Haddad deixar essa pasta, vai ser difícil a gente conseguir achar um mercado encontrando nomes, né, que possam, de repente, passar, né, o mesmo comprometimento que a Haddad estava tendo. Vai ser uma dúvida, Léo. Alex, vamos lá, porque eu não vou dizer que o highlight que você traz é exatamente uma novidade. Desde o primeiro minuto a gente está repercutindo esse Haddad mais isolado, esse Haddad enfraquecido, esse Haddad de sabedoria política questionável em relação a essa MP PIS/COFINS e o núcleo duro do Partido dos Trabalhadores, a ala que está mais alinhada com o Rui Costa e não com ele, entendendo haver espaço para crescer sobre as costas do ministro da Fazenda no atual contexto. Agora, não deixa de ser uma nova manchete, essa que está circulando, eu passo a mostrar para vocês, é assinada por Daniela Lima, portanto o Grupo Globo, G1, aliados e opositores veem ataque a Haddad gestado dentro do governo Lula, foi a manchete trazida aqui pelo nosso Alex Martins. Até integrantes do STF vêm em desarranjo e dizem que Planalto se dá ao luxo de briga interna proibitiva no cenário atual. A última derrota do governo no Congresso, a devolução da medida provisória que alterava regras para créditos do PIS/COFINS, acelerou uma constatação agora tida como inevitável. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sofre um ataque especulativo, a céu aberto, celebrado pela oposição e gestado dentro do Palácio do Planalto. Vocês têm noção da gravidade disso aqui, né? Se eu digo que é um ataque especulativo, e não tem nada que a realidade não sustente, concordam? Realmente é um ataque especulativo. A céu aberto, que a oposição vai adorar. Agora a notícia é gestado dentro do Palácio do Planalto. Essa é a notícia. A gente vem destacando há algum tempo, em alguns editoriais aqui isso foi tema de reflexão, que há uma ala representada por Rui Costa e uma ala representada por Haddad. Salvo engano, foi o quê? Foi na terça-feira, foi ontem que eu trouxe essa reflexão. Ou no final da semana passada, não tô com isso fresco na memória. Mas o fato é que eu coloco a pauta que o Haddad traz, acho que foi ontem, a pauta que o Haddad traz é uma pauta amarga. Presidente, nós precisamos disciplinar a dívida. Presidente, o arcabouço não está convencendo. Presidente, nós vamos precisar colocar a saúde e a educação no limite dos gastos, porque assim, não vai rolar. A gente tem muitas necessidades e os recursos são escassos. Presidente, esgotou a agenda da arrecadação lá no Congresso, os caras não estão mais me dando abertura. Presidente, problema. Ministro da Fazenda é o cara do não, né? Não é fácil ser ministro da Fazenda, né? Diz sim pra tudo, você não tem recursos suficientes pra honrar todos os compromissos. Quer dizer, você não tem como dizer sim pra tudo. As pautas do Rui Costa, não. As pautas do Rui Costa são maravilhosas pra qualquer presidente da República. Vamos falar sobre 26, Lula? E as eleições municipais? Como é que a gente vai fazer, hein? Pra fazer o maior número de prefeitos, vereadores e afins. Lula, o que a gente vai fazer com o PAC, cara? Eu tô achando que tá até... Imagina, ameaçar, tirar recurso do PAC. Ô Lula, você sabe que isso aí atrapalha, hein? Ó, eu vou te lembrar uma coisa, hein, Lula? Tua popularidade já não tá aquelas coisas. Então vamos pra cima? São pautas completamente diferentes. E a percepção do mercado é a de que o Lula tem muito mais simpatia, gosto e vocação para a pauta do Rui Costa do que para a pauta do Fernando Haddad. Então veja, quando vem essa leitura aqui, ó, gestado dentro do Palácio do Planalto, é historicamente comum na República Brasileira que o ministro da Casa Civil se contrapõe ao ministro da Fazenda. Porque o ministro da Casa Civil quer mais acesso a recursos, o da Fazenda sabe que ele precisa regular a parada, porque senão vai faltar areia para tapar os buracos.
Então, esta não é a notícia. Mas, com menos de metade deste atual governo, neste nível de um ataque gestado dentro do Palácio do Planalto, vai chamar mais a atenção necessariamente. E tendo o Haddad, em tese, o capital político que ele tem como presidente da República, foi inclusive quem o representou nas eleições de 2018. Já estou cansado de ganhar desse governo, disse entre risos o presidente do PP, Ciro Nogueira, ao embarcar nesta manhã para uma agenda com expoentes da oposição e do agronegócio. Essa MP PiscoFins conseguiu unir boa parte do setor produtivo contra o Palácio do Planalto num tom bastante excessivo. O Daniel Hittner, que é responsável por cobertura política, diretor de jornalismo de política da CNN, ontem dizia que num almoço em que ele testemunhou as falas de vários representantes do setor produtivo, ele testemunhou também um tom que só lembrava no repertório dele o tom que existia naquele governo Dilma, quando a coisa já tinha azedado. Tamanha a gravidade do que ele sentiu em termos de peso da atmosfera. O Congresso já recusou 3 saídas oferecidas pela Fazenda para reorganizar a arrecadação, a reoneração, a retomada de taxas sobre os municípios e agora uma nova formatação para uso de crédito PiscoFins. Aspas, essa recusa sistemática, a meu ver, não tem mais viés ideológico ou pragmático. É uma tentativa de derrubar Haddad, diz um observador do MDB no Senado. É uma tentativa de, depois de dominar a agenda dos costumes, tomar a agenda econômica e contra o único integrante do governo que está de fato apresentando dados. Retomada do emprego, PIB, moderação no trato com o mercado, finaliza. Então aqui é um depoimento, apesar de sigiloso, a pessoa não se expôs, mas este senador está saindo em defesa do Haddad. Um pouco em linha com o que o Buca trouxe aqui mais cedo, né? Que ele entende que o Haddad é bem intencionado, que ele é razoável, mais moderado, equilibrado no seu curso, mas não está encontrando dentro do próprio partido qualquer respaldo. A devolução da medida provisória pelo Congresso é alvo de meia-culpa na Fazenda. Haddad disse que houve falha na apresentação do texto, o que ele não admitiu no quebra-queixo ontem, né? Há um repórter que pergunta, o senhor admite que houve uma falha de estratégia na apresentação? Ele vai lá e relativiza. Olha, não acho, porque, etc. Mas a Aliados ele teria dito que houve falha na apresentação do texto quando ele estava em viagem ao exterior. O ministro, salvo engano, para visitar o Papa, né? Isso. O ministro, segundo esse grupo, avalia que, estando em Brasília, poderia rapidamente ter mitigado dúvidas do setor produtivo e de parlamentares, inclusive emendando o texto. Se de fato Haddad falou isso, é um meia-culpa necessário. Uma medida dessa complexidade, com você fora do país, como a maior autoridade econômica, é uma falha que chega a ser inocente em termos de estratégia política. Para além do fato de não ter havido aquilo que ontem Haddad garantiu que haverá. Alinhamento com o Congresso, sentar, conversar. Como é que isso não foi feito antes? Tanto que a ironia hoje, uma das ironias, Alex, aí eu estou finalizando o texto para você comentar, é o Haddad disse que não tem plano B. A pergunta é, qual que era o plano A? Esse que foi? Aí a gente tem aqui, ó, mais comentários. Estando fora, o preço da MP caiu no colo do Lula, afirmou o integrante da pasta. E aí Lula decidiu desautorizar o ministro da Fazenda. Avisou que a MP cairia, seria retirada. Num gesto para diminuir o desgaste de Haddad, negociou-se que o presidente do Senado devolveria o texto. Quer dizer, em tese, o que a gente viu de movimentação ontem já foi acordado para preservar. O ataque especulativo Haddad é atribuído no Senado à República do Acarajé, apelido jocoso dado a uma ala do Planalto capitaneada pelo ministro Rui Costa, sujeito oculto das negociações com o Congresso e recorrentemente criticado quando o assunto é derrocada da articulação política. 11 em ponto, Alex, o espaço é seu. Pois é, Léo, e sem falar, né, que o Pacheco também acabou chamando, né, pro Senado a responsabilidade de tentar chegar a um acordo, né? E o que a gente tira dessa movimentação do Pacheco, né? Ele está querendo, de certa maneira, atrair capital político. É aquilo que a gente falou, eleições municipais, pessoal. Então a gente até desenhou esse cenário ontem mesmo, né? Sobre aquela movimentação onde, nesse atual momento, véspera de eleições municipais, o que você conseguir roubar de capital político do outro vai ser arma para você usar nas eleições. Então... Perdoe, Alex, eu só preciso dizer que o Ibovespa acaba de perder os 120 mil pontos. Mínima intradiária para o Ibov. É bem simbólico isso, pessoal. O Ibovespa, pode colocar urgente aqui na nossa cobertura, perde os 120 mil pontos. O Ibov está em 119.942 pontos. A briga é boa, acaba de retomar os 120, mas houve a perda intradiária deste patamar. O dólar segue em R$ 5,425. Perdoe, Alex, continua, por favor. Não, imagina, Léo, pode me interromper sempre que precisar. Então, eu acho que é isso, né? A oposição
começa a enxergar possibilidades de ganhar frente, né? Ou seja, arrumar capital político do atual governo, vai usar isso, né, como capital nas eleições municipais, e agora vai trabalhar justamente para fritar o Haddad. A impressão que eu tenho é que Haddad daqui para frente vai ficar cada vez mais desgastado e provavelmente, né, até na iminência aí de ser substituído, né, substituir a pasta por uma outra pessoa. Aí agora é aquela situação, né? Balança de ruído. Próximo aditivo, qual será? Qual o nome, caso o Haddad esteja balançando, qual o nome que será a substituir Fernando Haddad? E é um posto que no atual cenário, Léo, tem uma importância gigantesca, porque ele vai ter que, de alguma maneira, ajustar o fiscal, mas não é ajustar o fiscal, levar uma planilha de Excel lá e falar, ó, vamos fazer isso que vai dar certo. Não, ele vai ter que dialogar. Olha a dificuldade que, se a Haddad cair, olha a dificuldade que nós vamos ter. Porque o próximo ministro da Fazenda, ele vai ter que dialogar com o Lula, ele vai ter que dialogar com a Câmara e com o Senado, cujas presidências mudarão para o ano que vem. O ano que vem, e vai ter que ter um peso também no Conselho Monetário Nacional, onde você tem a participação do presidente do Banco Central e da ministra do Planejamento. Que nós não sabemos também se mantém numa eventual saída do Haddad. Né? Exatamente. Então, é uma situação que, quando a gente acha que a balança de risco ela pode até descomprimir, a gente é surpreendido com um aditivo na balança de risco. E até ontem, né, Léo? Eu não quis olhar muito o chat, falou, o Alex está muito pessimista. Não é que é pessimista, pessoal. A gente, quando está no ambiente institucional, a gente a gente é treinado, né, a enxergar onde está o mal. Por quê? Porque o bem por si só ele anda sozinho. O mercado de bull market por si só ele desempenha bem. Então, assim, quando você está no meio institucional, você é obrigado você é treinado a ver onde estão os riscos, né? Então você trabalha com uma balança de risco. E a gente tem falado, né, batido muito nessa tecla, que por mais otimista que a gente queira ser, vamos imaginar, tá, Léo, que nós erramos aqui na leitura e a gente se apegou aos pontos otimistas. Quando a gente olha o fluxo, Léo, a gente pode até errar na nossa leitura, pessoal. Mas quando a gente olha o fluxo não mente. Concorda comigo, Léo? Claro. Se você não tem um fluxo positivo para a Bolsa, se você não tem um posicionamento, falamos dos contratos em aberto, inclusive ontem eu falei, o posicionamento dos contratos em aberto do não residente, no dia 10, ele bateu patamares que normalmente bate em um mês. Ou seja, nós atingimos um volume de posicionamento comprado pelo não residente equivalente a um posicionamento de um mês em apenas 10 dias. Então, por mais que você, né, esteja otimista, os contratos em aberto, o fluxo da Bolsa, ele não mente, né? Então, obviamente, nós temos um problema que antes você até poderia se desenhar como um problema tático. O que é um problema tático? De curtíssimo prazo. Ou seja, vai resolver, mas estruturalmente, né, as coisas vão melhorar. Não, o problema é que agora o tático caiu por terra, né? Aquele risco tático, aquele risco de curto prazo que a gente tinha. Até brincamos ontem, né? Falando sobre a questão de você estar no abismo e muitas vezes você é resgatado por alguém na beirada do abismo. A impressão que dá é que você já começou a escorregar 2 metros para baixo e agora você está com um problema estrutural lá na frente muito grande. Porque lembrem-se, né? A questão fiscal, além dela, obviamente, ter um peso no curtíssimo prazo, ela é escalonada, né? Ou seja, lá na frente ela vai trazer problemas também, tanto nas expectativas em relação aos anos de 25, 26, 27 no Boletim Focus. E aí aquela situação, né? A gente vai preferir atacar o Boletim Focus ou nós vamos atacar, né, o que está sendo feito para reverter isso? O Boletim Focus vamos dizer assim, um mero instrumento para monitorar a expectativa. Não é ele o causador desse estrago todo que está sendo feito. E vamos navegar pela coerência do próprio Banco Central? O que o Roberto Campos Neto, ao representar o colegiado, diz é que são 3 os ingredientes, os pilares, para se decidir taxa Selic. Um é a modelagem interna. Essa sim vai estar mais exposta a essas variações da inflação corrente, embora sempre pensando nos 12 a 18 meses à frente para a projeção da inflação. Do contrário, é dirigir um carro olhando para o retrovisor, para me manter na analogia que o RCN usa. Outra é Boletim Focus. E o terceiro é a curva de juros.
por qualquer ângulo que você olha, inclusive nesse IPCA mais cheio, a inflação corrente, ela não está à beira de um abismo, mas ela mostrou uma preocupação que as fotos anteriores não demonstraram. Então a inflação corrente, apesar de ser retrovisora, ela gerou um alerta. A modelagem interna do Banco Central tende a ter reflexo nisso, mas quando olha lá para frente, esbarra num boletim Focus, cuja desancoragem está mais concreta, e numa curva de juros, eu dizia, vou até ver se deteriorou um pouco mais. Depois de janeiro de 29, tá tudo acima de 12%. A curva brasileira mostra acima dos 12% depois do DIUF 29. Quer dizer, diminui muito o boletim espaço. Focus pode mentir, mas a curva de juros não mente, né? Exato. Então, esse é o ponto, assim, quer dizer, o custo do capital tá ficando mais caro. No curto prazo, invariavelmente o mercado ele dá sustos, ele tem muito do irracional, do emocional, acho que você mesmo usou essa expressão. Em que medida a gente está abandonando essa possibilidade? Ah, não, é exagero do mercado, para algo mais estrutural, mais recorrente, que contrata também uma solução mais complicada para poder retornar ao cenário anterior. Olha, Léo, eu acho que para a gente voltar a ter um cenário, vamos dizer assim, de evolução, inclusive nas discussões, né, estruturais, aí eu cito fiscal, eu acho que não é nem a gente fazer de repente a lição de casa, cara. Eu acho que é a gente precisar realmente de um milagre na questão do externo. Como o CPI veio hoje muito fraco, é você ter uma situação onde o externo agora favoreça, né, 2, 3 cortes. E por que eu falo isso? Porque se agora você tiver esse benefício, né, do externo melhorando, você ganha tempo, Léo, para discutir. Então, assim, você discutir agora essas pautas nesse ambiente que está, de repente, se desenhando, o que a gente menos precisa é de um repique de inflação ou mesmo, né, um tom mais hawk lá de fora. Então, se nós tivermos uma evolução, né, e agora, né, a gente tem que torcer para que isso aconteça, se nós tivermos uma evolução no cenário externo, provavelmente aqui tende a parar de piorar. E essa parada pode ser, de repente, estratégica para a gente ter, né, uma boa vontade, né, e aí eu não cito, né, só do executivo, né, mas provavelmente o legislativo talvez vai ter que também fazer um pouco mais da sua parte, não que ele não esteja fazendo, mas tomar a frente, né, e tentar chegar a uma solução o mais rápido possível, tá, Léo? Então, assim, da porta para dentro, Léo, é muito difícil a gente pensar que as pautas vão avançar depois do dia de hoje. Eu acho que vai acender um alerta muito grande. A Haddad provavelmente já está na beirada da fritura, né? O óleo já começou a esquentar. Eu não consigo enxergar uma manutenção dele no cargo. Pode ser que fique, né? Muitas vezes. Você não consegue enxergar? Não, o cenário base é que ele vai embora. Eu acho que ficou bem desgastado. Eu acho que tudo como foi criado, como foi desenhado, inclusive, né, em relação aquela brincadeira que ele colocou na sexta-feira, se não der certo eu acabo pedindo as contas na sexta-feira. Ah, é verdade, bom você resgatar isso. É uma piada que cada vez mais ganha tom de verdade. Né? Eu acho que assim, pro lado, né, pra ala do PT mais radical, que de repente já não gostava muito, né, do Haddad estar sendo tão, vamos dizer assim, pró-fiscal, né? A gente sabe que o governo do presidente Lula tinha uma tendência a querer gastar mais, o ministro Haddad tinha, né, um esforço maior para que nós tivéssemos uma melhora no fiscal. Então, aquela brincadeira pode gerar internamente, até mesmo na ala do PT, né, uma cobrança pela cabeça do Fernando Haddad. Então, eu acho que assim, vai ficar muito estranho, né, o mercado, por exemplo, não acreditar que Haddad pode estar já de repente aí sobre, vamos dizer assim, na iminência de ser substituído. E aquela situação, né? Se ele permanece, Léo, quem está ditando as regras? Você entendeu? Presidente Lula. Então, pode ser que mesmo que ele permaneça, vai ser aquela situação, cara, deixa ele aí porque quem vai decidir vai ser eu. Você entendeu? Então, é uma situação que gera uma incerteza para o mercado financeiro, né? E aí eu digo para o lado fiscal, que né, hoje, se a gente for colocar na conta, né, de balança de risco, hoje é o principal risco. Né? Hoje o principal risco é a questão fiscal, porque o fiscal é que puxa a inflação, o fiscal é que acaba minando expectativa, o fiscal é que acaba fazendo com que você tenha projeções lá na frente piores. Então é uma situação
onde eu acredito que o mercado vai começar a trabalhar com essa possibilidade. Você falou que só um milagre externo poderia aliviar o clima aqui e pelo menos nos fazer ganhar tempo. Eu vou pedir para você definir milagre. Por quê? Porque o DXY está caindo 0,70. O dólar aqui está avançando 0,80. 5,42. Os yields de 2 e de 10 anos recuam em média 13 pontos base. É um milagre a curva de juros americana desidratar nesse nível? Pois bem, o milagre não está sendo suficiente, porque a curva brasileira está pedindo, em média, 23 pontos base a mais nos prêmios. E o nosso Ibov tá numa briga, mas meus amigos, olha, é valente o Ibov. O Ibov tá numa briga pro 120 mil. Ele já perdeu 120 várias vezes, ó, perdeu de novo agora, 119.967, briga, volta, ele não quer fechar o dia abaixo dos 120 mil pontos. Em compensação, olha o que está acontecendo com as bolsas americanas. Quem nos conta é o Diego. 0,49% de alta para o Dow Jones, 1,11% de avanço para o S&P e 1,60% de alta para o Nasdaq, que renovaram as máximas históricas novamente agora há pouco. Portanto, do lado de lá tem máxima histórica, curva de juros baixando 13 pontos base, um dólar a nível global mais fraco. Eu considero, se não um milagre, quase isso. E não está sendo suficiente para a gente virar o jogo aqui da porta para dentro. Do que nós precisaremos então lá de fora, se isso não está sendo suficiente, Alex? Só os cortes efetivando, Léo. Só o Powell hoje sinalizando, né? É aquilo que a gente falou. Um corte já está dado, né? Então, o mercado que precificava um cenário de corte de 2, 3 cortes, né? Inclusive alguns acontecendo já em julho ou talvez mesmo setembro, vai precisar hoje ter uma sinalização. Tá? Então, se nós tivermos um Jerome Powell sinalizando, né, um possível corte adicional, além daquele projetado, né, já no final do ano, eu acho que é uma situação, não é que melhora, tá, Léo? A gente estanca um pouco essa sangria. Tá? Se nós tivermos um Powell até indo além, né, sinalizando que não só atividade, mas também como a inflação está se desempenhando, né, para um cenário muito benigno para corte de juros, aí eu acho que o mercado pode até interpretar que nós teremos realmente os 3 cortes. E isso poderia, de repente, até favorecer, né, a gente pensar, né, numa situação onde pelo menos estanca aí esse índice, esse Bovespa na região de 120, 121. E o dólar provavelmente voltando a trabalhar abaixo dos 5.400 pontos. Agora, o índice ele tem uma variável hoje, Léo, que é o vencimento. Né? O índice futuro vence hoje. Tem mais essa volatilidade. Tem mais essa. Então, assim, se você vai pensar para um vencimento, né, falamos ontem, inclusive, né, o vendido ele não precisa zerar. Né? Parte do que ele não for rolar de hoje para o próximo vencimento, ele deixa morrer no preço do ajuste ali e vai liquidar os contratos que ele não rolou. Então, se a gente for pensar hoje na foto, né, na foto que nós temos do mercado hoje, quem está com a vantagem, né, para um vencimento? Quem está com a faca e o queijo na mão? O vendido. Então, provavelmente, né, vai ser muito difícil nós revertermos esse cenário hoje, no sentido de que o mercado possa voltar a melhorar por conta, né, de tudo que aconteceu e por conta do vencimento. Né? Então, acho que pelo menos para o Ibov vai ser uma situação hoje muito difícil. Né? Olha, o que é um trovão a mais para uma tempestade que já tá rolando? O Caio Melo, nosso produtor, é preciso aqui ao escrever pra gente. Ele diz assim: essa manchete que eu tô te mandando aí, Léo, ela não tem nada a ver com o mercado financeiro, em tese, mas tem tudo a ver com o capital político e sustentação do atual Palácio do Planalto. Fica com a gente mais um tempo aí, Alex. O Marcos já tá à disposição também. Se possível, eu queria que vocês conversassem. É uma cobertura especial. Dê uma olhada nesta manchete, ela acaba de encorpar. Polícia Federal indicia Juscelino Filho em caso de suposto desvio de emendas. Juscelino é suspeito de ter cometido os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. É tudo que a oposição quer pra chacoalhar mais. Você tem um Palácio do Planalto balançando, os caras, opa, e chacoalha mais. A Polícia Federal indiciou o ministro das Comunicações Juscelino Filho, do União do Maranhão, por participação em suposto esquema de desvios de emendas parlamentares via Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf.
Juscelino é suspeito de ter cometido os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Claro, ele é suspeito até que se prove. Mas na vida como ela é em Brasília e nos corredores do Congresso Nacional, isso é só um detalhe. Vale muito mais a manchete que está aí na tela. As conclusões foram enviadas ao Supremo Tribunal Federal na terça. O relator é o ministro Flávio Dino, ex-colega de Juscelino, no governo do presidente Lula. O documento vai ser encaminhado para a Procuradoria-Geral da República para que o procurador decida se denuncia, arquiva ou solicita novas diligências à Polícia Federal. Você acha que a oposição fará qual barulho caso o procurador venha a arquivar isso aqui? Qual barulho você acredita que vai ser feito pela oposição? E a popularidade do Lula no menor patamar desde o início do governo. E outra constatação aqui histórica no Brasil pós-redemocratização. Este governo tem a menor base parlamentar do Brasil pós-89. Nenhum outro governo teve uma base parlamentar tão miúda, tão magra quanto este governo tem. Quer dizer, a margem para errar é pouca. Aí a gente tem, essa evidência aqui também. Ah, é da Folha, acho que eu não vou conseguir o acesso. Deixa eu ir para essa então antes, enquanto eu resolvo. Lula, eu li na íntegra o discurso que ele dirigiu aos investidores árabes. E esse highlight aqui me parece ter sido o que mais pegou para o mercado. Não que eu queira imputar toda a movimentação de curva de juros, dólar e bolsa a este parágrafo em si, mas ele ajuda a explicar porque o mercado olha e fala: sério que vocês estão arrumando a casa? É com isso que vocês estão arrumando a casa? Imagine se estivessem desarrumando. Penso eu aqui, é uma hipótese de leitura. Ele coloca: estamos arrumando a casa e colocando as contas públicas em ordem para assegurar o equilíbrio fiscal. É como se ele dissesse ou contasse uma foto que o mercado não enxerga, né? Aonde que isso está sendo feito? O aumento da arrecadação e a queda da taxa de juros vão permitir a redução do déficit sem comprometer a capacidade de investimento público. A reforma tributária vai tornar nosso regime mais justo e eficiente, deixando de penalizar os mais pobres e dando mais competitividade à economia. Então assim, Alex, eu sei que você gosta também de política, né? De acompanhar a política para ver um pouco de para onde a coisa vai. Essa manchete que eu trouxe há pouco aqui, que o Caio pegou, é isso, ela não tem nada a ver com o mercado, ela não faz preço em si, isoladamente, mas ela contribui para um caldo que já não tá nada favorável para o Palácio do Planalto. Não, e o Caio foi preciso, capital político, é o que você falou. Tudo que você puder usar agora como instrumento para minar o governo nas eleições municipais vai ser usado. E é aquela situação, né? Num ambiente onde já está muito difícil a governabilidade, por conta até da articulação política que a gente vê, tanto aí na Câmara como no Senado. Outro dia até nós estávamos falando, né, da questão da eleição municipal em Maceió. Né? Intervém o Lira, né, muito irritado com troca de indicação para vice-prefeito, ou seja... nós já estamos, pessoal, num ambiente de eleição e que já está, né, trazendo aí seus resultados. Basta a gente acompanhar justamente a colocação do Caio, que para mim foi preciso, né? Tudo que puder ser usado para minar a intenção do governo em eleger alguns prefeitos municipais vai ser usado, né? E assim, tá, pessoal, o Senado e a Câmara vai cada vez mais se aproveitar dessa situação justamente para puxar, né, justamente para ganhar capital político nessas eleições municipais, tá? Então, acabei de receber outra aqui, tá, Léo? Não sei se você vai achar aí. Pois não. Magda Chambriard, CEO, falando que a pedido do presidente Lula, tá aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Magda Chambriard, Lula quer companhia apoiando o crescimento do Brasil. Percebe, Léo? Percebo. Que aí não vai é a ser Petrobras que teria que estar fazendo, né, o papel, né, de melhorar a situação fiscal do país, né? É claro que ela tem ali o seu meio de contribuir como? Pagando dividendos, mas não é pagando dividendos que o governo quer. Então, pessoal, hoje eu posso falar para vocês que é um dia de headline, um atrás do outro. E forte, que é difícil, né? A gente conseguir ficar um pouco otimista, tá? O que eu tenho aqui, ó, vamos lá, porque... E aí eu preciso cumprimentar o Marx também, o Marx está acompanhando firmemente a nossa conversa. Vamos lá, deixa eu organizar a cozinha aqui, ó. Eu tenho, sobre o Alex, nesse destaque de Magda Chambriard, nós temos o Massa. O Massa pelo Twitter, que é um dos sócios aqui do TC, né? Ele tá colocando, ó,
Petrobras. Magda Chambriard diz que Petrobras tem que usar grandes recursos disponíveis em prol da sociedade. Ela afirma que a empresa tem papel muito importante no Brasil e que várias ações têm sido feitas, inclusive investimento em energia limpa, o que para o contexto atual vai servir de luva perfeita para o mercado encaixar nas mãos e dizer isso é mais intervencionismo do que qualquer outra coisa, isso é o uso de uma empresa que tem dinâmica mista e deve um monte de satisfação também aos acionistas minoritários para um peso maior sobre as políticas públicas. E aí o investidor não necessariamente vai se sentir suficientemente atraído para deixar o seu capital na Petrobras. Então não tem problema a Petrobras ter o caminho que ela tenha que ter no entendimento do governo. Tem problema o mercado não conhecer esse caminho e assumir o risco de colocar o dinheiro em Petrobras, sendo que a remuneração ao seu próprio capital não vai honrar o pressuposto que antes estava ele mercado na cabeça. Então, o Massa, ele coloca assim, como highlights, né? Você estava lendo o próprio post do Massa ou Não. tem um veículo de comunicação? Não, recebi nos meus grupos aqui de Tá WhatsApp. circulando nos grupos. Então, nosso papel aqui, jornalisticamente, é fazer o quê? É esperar que algum veículo de comunicação confirme, algum veículo que tenha CNPJ, que possa responder juridicamente do pela jeito informação. que me enviaram, parece ser da Bloomberg. Tá. Pelo menos o print parece ser da Bloomberg. Perfeito. Então, continuaremos checando aqui no paralelo. O Massa está repercutindo no Twitter e é aquela história. O mercado me ensinou muito nesse aspecto. Eu sou jornalista por formação, né? Como somos todos aqui. E o mercado não espera sair em algum portal de notícias, certo? Vai circulando, o mercado vai se protegendo, se antecipando. Então, assim, já pegou, entendeu? Já tá rolando. Agora é saber se de onde que vem essa informação do ponto de vista jornalístico, né? De veículo, qual que é a empresa que está assumindo a autoria dessa apuração pra gente completar. Mas saiba que isso está circulando. E aí sim, ó, na Folha de São Paulo, já, portanto, com assinatura e CNPJ em jogo, tem a seguinte notícia. Em reunião com auxiliares, o presidente Lula reclamou de erros do governo. Essa notícia é de agora há pouco, tá? De hoje. Reclamou de erros do governo na tentativa de criar uma medida para compensar a desoneração da folha. A queixa foi feita por Lula em seu encontro semanal com ministros e líderes do governo. Segundo relatos feitos por 4 participantes, o presidente afirmou que sua equipe deveria ter negociado uma fonte de receitas no momento em que firmou um acordo para manter a desoneração. A edição de uma medida provisória que restringe o uso de crédito presumido PiscoFins provocou uma reação negativa no setor produtivo e terminou com uma derrota do governo. O presidente do Congresso, Pacheco, anunciou devolução e aí é mais do mesmo. Mas a notícia aqui é: Lula de fato se irritou, se queixou e explicitou a diferença que teve em relação à equipe econômica. E realmente, pro quadro ficar azido pro Haddad, o homem ainda estava fora na agenda de visita ao Papa quando a bomba estourou aqui, com ausência de estratégia política mínima necessária para endereçar esse tipo de texto lá para o Congresso. Deixa eu ver para onde eu vou agora. Eu vou conversar com o Marx, que está na ponta da conexão. Alex, fica à vontade, hein? Se puder ficar, sempre legal pra gente, para vocês conversarem juntos também. Marx, à vontade, meu irmão. Você acompanhou nossa cobertura aqui, a maratona de manchetes e de repercussão. No fundo, a especulação do mercado é: a que horas o Haddad cai? Quem diria que Haddad cair, né? Se a gente ouvisse isso em 22, seria um trigger negativo, né? Mas acontece que o que eu quero passar só. Eu tenho falado muito aqui, todas as vezes tem aparecido recentemente, a importância de ter alguma coisa em dólar na carteira, né? Porque reconhecidamente, isso eu afirmo, eu tenho, domésticos parecem ser a maior assimetria, porque os juros parecem estar errado e os juros poderia cair. Mas o que acontece? O juro só sobe, né? E por mais que ele venha a cair daqui a 3 meses, sei lá, o juro futuro, falando de Selic, né? Domésticos vão dar, mas em 3 meses, se você está numa carteira só de domésticos, sabe-se lá o que acontece com você no caminho ou com o psicológico, né? Dependendo do investidor, o psicológico é muito importante, né? Ele fica muito sensível. Então eu volto para essa ideia de ter as dolarizadas, isso ainda vale. Na minha carteira, eu estou fazendo isso tem mais 2 semanas, né? Eu joguei muito em Prio, até tirei um pouquinho hoje, que eu estava muito concentrado, comprei um pouco de semin essa semana, e a gente fica um pouco equilibrado. E falando até nisso, né, do que fazer na hora, gera um pânico, a gente sempre acha que está perto do fundo da bolsa, topo de juros, né? A gente fica nessa até onde pode piorar. Uma agenda muito positiva, ainda improvável, seria algum corte por parte do Lula, né, de despesas. Obviamente, com a Haddad sendo fritado, isso fica contestado, né, no mínimo. E a gente só vai saber disso em julho, né? Essa é a verdade, se vai acontecer ou não, ou contingenciamento. Hoje aqui eu também estopei, ainda antes do pânico, minha posição de Guarapes, que eu tinha retomado, uma posição que eu tenho um lucro muito grande
preferir ter algum caixa, além das dolarizadas. Então, assim, gente, no fundo, a situação é a seguinte: o juro parece que está com muito prêmio, mas esse prêmio não para de subir. E o dólar vai na mesma direção, né? O dólar parece que já fez um overshoot e não para de estressar. Ter um pouco da carteira em dolarizadas nesse sentido é muito importante, isso cria um barbell. Você pode continuar com as domésticas que você gosta. Eu não estopei Multilaser, eu não estopei Pão de Açúcar, estou com Cogna aqui, ainda estão menores, né? E ter algum caixa, porque a gente não sabe o quanto pode piorar ou o tempo que vai demorar para melhorar, tá? Então, o mercado é uma maratona. O importante é sobreviver. Então, com esse gancho, eu te pergunto, você estava narrando para nós que 2024 se mostrava para você num primeiro momento positivo, você estava com um retorno que, salvo engano, era superior a 2 dígitos, pouco a pouco esse retorno foi sendo corroído, e aí você chegou num 0-0 e começou a negativar. Talvez agora, a pergunta que muita gente queira que eu te faça é, o negócio é sair da bolsa por hora? Esperar a faca parar de cair? Ou não? E é claro que isso vai depender sempre do perfil, né, Marcos? Invariavelmente a gente toca nesse ponto. É o apetite pelo risco e o conforto na exposição ao risco. Ou não. No fundo, a gente está falando de entender que está muito descontado, que está muito barato, e ainda que fique mais barato, está ridiculamente barato. Em algum momento, não sabemos quando, vem o retorno da bolsa. Porque tem gente que sempre brinca aqui, pô, tô ouvindo isso desde 2020, 2021. Vamos te ouvir a respeito, Marcos. Boa, quanto a isso, eu tava subindo 22 no ano. Agora eu tô menos 3, né? Cheguei a menos 7. E eu tenho uma exposição alta, né? Tava com juros, então aqui eu sofri bastante, né? Não acho que é sair da bolsa. É claro que é perfil, né? Como você disse. Tem gente que nessa hora quer nem saber de bolsa, tudo bem, nada de errado. Mas tem quem nessa hora tá comprando, né? O cherry picking. O cara tá vendo que o valor das empresas tá cada vez melhor. E ele tá nem aí pra essa janela de meses que pode piorar, né? Isso é o horizonte de investimento do investidor. Isso é particular. Então, para quem tem esse horizonte maior, problema nenhum. Para quem não tem, tem que adequar de posições. Atenção, Marcos. O repórter Alex Martins foi bem agora, puxou Haddad. Por quê, Alex? Eu vou pegar seu lugar, hein, meu? Eu tenho que tomar cuidado. Antes, né, eu gosto de citar a fonte também, Bom Dia Mercado via Globo News. Tá? Então, vamos lá. Globo News. Haddad admite ter editado MP das compensações da desoneração em momento errado, quando estava fora do país. A MP foi enviada ao Congresso na semana passada, quando o ministro da Fazenda estava fora da Europa. E aí tem aqui, ó. Haddad tem admitido que errou no timing, segundo a Globo News. No entanto, a relação entre Haddad e Lula está blindada. Aí me mandaram uma foto aqui de como tá blindado. Vou mostrar pra você. É um carro com algumas balas perdidas. Então... e com a estrutura um pouco comprometida. Então, já começa, você percebe que a equipe de bombeiro parece que já tá atuando. Estão já querendo tranquilizar, né, de que a relação entre Lula e Haddad, né, está blindada. Mas, né, deixo pro nosso telespectador, né, a interpretação, se você acha que realmente está blindado ou não, né? Alex, foi fantástico ter você aqui. Muito obrigado, a gente volta a conversar amanhã. Bom pregão. Valeu, pessoal, muito bom dia, até a próxima. Marcos, ainda com você, eu rendo um pouquinho mais o bloco. O Alexandre Cabral tá chegando e a gente também vai ter convidado externo nessa reta final. Antes da pergunta, deixa o Diego complementar. Por hora, de fato, o mercado está pedindo coletiva do Haddad, né? Ele quer saber do posicionamento do ministro da Fazenda. Pede isso com menos intensidade do que pedia agora há pouco. A curva de juros agora está avançando 17 pontos base a mais nos prêmios, o dólar está avançando 0,50, não mais 0,70, 0,65, o Ibov está caindo 1,06, já retomou um pouco do patamar dos 120 mil pontos. Diego Kerber, agenda. Vamos com a agenda então, porque teve 2 dados que saíram, um logo depois do CPI, que no PKPKPA realmente não teve tanta relevância assim para nossa cobertura, mas estava na nossa arte. O saldo da conta corrente na Alemanha veio em 25,9 bilhões de euros, quando o dado anterior foi 27,6 bilhões, portanto diminuindo o saldo da conta corrente alemã no mês de abril. Agora o dado que acabou de sair foi os estoques de petróleo EIA, que saíram lá nos Estados Unidos e vieram numa situação também acima do consenso. Se esperava uma queda nesses estoques em 1,55 milhão de barris, veio uma alta nos estoques de 3,73 milhões. Marcos, a pergunta final que eu deixei para você é: quem garante que nós não podemos estar vendo um cenário que a decisão de juros dos Estados Unidos, que os dot plots e que uma projeção de 2 cortes de juros mais consolidada hoje não venha a alterar?
Quem garante que essa esticada, por mais que tenha respaldo nesse isolamento e nesse enfraquecimento do Haddad, também não pode ter uma boa porcentagem, pelo menos hoje, na dinâmica desse dia 12, de exagero, na medida em que a gente deve ter um Jerome Powell, um dot plots, um comunicado e um conjunto dessa decisão de juros americana, em linha com o que o CPI revelou mais cedo, favorável a uma frouxidão monetária um pouco maior do que aquela que se imaginava antes do CPI. A FedWatch comunicou isso através dos contratos futuros de juros nos Estados Unidos. Eu queria que você se despedisse, levando o holofote para o evento maior do dia, a menos que o Haddad caia, a decisão de juros dos Estados Unidos. Boa. Assim, com certeza, a gente tem duas vertentes, né, que podem amenizar ou piorar a gente, né? E no fundo a gente sabe que por mais que lá melhore, se a gente resolver se afundar aqui, a gente consegue. Mas tem claramente o pivô do Fed, né, essa efetivação de qual vai ser o dot plot, quantos cortes vão ter esse ano, ou esses dois cortes mesmos, né, ficarem claros e evidentes que vão existir, que até hoje, pós-CPI, por mais que tenha ficado mais provável, não é dado, né? Vamos combinar. Então, assim, esse pivô do Fed é muito importante pra gente. Isso é um driver positivo e a gente tá ganhando tempo. Imagina se, né, sempre essa pergunta, o CPI hoje tivesse sido ruim. O que estaria acontecendo com a gente? Agora, essa vertente interna, hoje, ela é maior. Eu posso assegurar, inclusive, por experiências passadas, que se por acaso, assim, eu não tô falando que vai acontecer, mas vamos supor, sai que o Lula aprovou a desvinculação do salário mínimo. Cara, o T10 pode subir 10 no dia. Os juros aqui vai cair. Porque criou muito a gordura e esse driver ficou mais positivo, né? Não tô falando que vai acontecer isso. Tô dizendo que hoje, os drivers internos do Brasil, eles têm um peso maior. O que não tira relevância lá de fora. Podia estar sendo pior, né? Mas a gente resolver nossos problemas, que é a grande questão, é o mais importante. São 11h33. Marx, você sabe que dinheiro, quem nos acompanha pode até perder, o bom humor jamais. O Nilson Diniz escreve assim: Haddad e Lula vão terminar em pleno dia dos namorados? Com essa eu me despeço de você, Marx. Até amanhã. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Nós temos 11h34, deixa eu cumprimentar o Alexandre Cabral, já na ponta da conexão. Cabral, antes de te mandar aquele abraço, aquele alô, só registrar que você que ainda não parou para aproveitar o curso do Põe no Bolso, pode fazê-lo. Mini curso, inclusive, são 3 aulas, todas gratuitas. O tema, opções. Esses encontros estão vigentes desde o dia 10 de junho e estarão acessíveis para você até o dia 17. Eu repito, é na faixa, é de graça. O objetivo do curso é oferecer acesso à estratégia do Super Pedro do PNB. Essa estratégia possibilita consistência nos ganhos com opções, independente do cenário, alta, baixa ou lateralizado. Você vai entender como funciona a estratégia dele, o histórico das operações e recomendações que ele traz, assim como, na prática, fazer uma operação via opção. Entenda mais a respeito com esse QR Code que está na sua tela e se fizer sentido para você ao final das 3 aulas, mergulhe ainda mais profundamente com o curso completo. É o time PNB, recado do Super Pedro para vocês. Cabral, tinha um candidato a deputado federal que dizia assim: vote no Tiririca, pior do que tá não fica. De ontem para hoje ficou pior. A percepção do risco aqui no Brasil aumentou. Continua aumentando. E não houve CPI benigno, positivo, saudável e curva de juros americana que desidratasse 10 pontos base em média, capaz de alterar o roteiro. Que situação, hein, Cabral? Bom dia. Bom dia. Primeiro, eu acho que a Haddad não cai. O Congresso não vai deixar a Haddad cair. O pouco que eu tenho de economia política, ele não deixa, porque provavelmente a chance de vir uma pessoa doida aí para assumir a economia é grande e isso o Congresso não vai deixar. Aí acabou Lula para mim até 26. Então para mim a Haddad não cai. O detalhe é o quanto ele vai sair enfraquecido na mão do Congresso. Porque para mim o Congresso compra saúde aí, melhoras. O quanto aí o Congresso pode passar a cobrar de Haddad. Viu? Eu te segurei, então me ajuda. Então, nós vamos ajudar a comandar a economia junto contigo. E os 3 em cima da queda da Haddad. O CPI veio muito bom, apesar do aluguel, mas veio muito bom. Nós temos 11h36. O Rafael Freitas também está com a gente.
Ele é o mais novo contribuidor do TC. Fiquei muito feliz de ter o aceite dele pra gente bater um papo aqui. Rafa, você não tem no macro a grande especialidade da tua atuação dentro do mercado financeiro. Você é um cara 100% fundamentalista. E aí eu fico mais interessado ainda em te ouvir. Porque você olha para a verdade dos fundamentos das empresas, deve ter muitas constatações de que há vários papéis baratos, mas se o macro não te ajudar, esses papéis que andam baratos ficam mais ainda. Dependendo do caixa e do horizonte de investimento, é lindo, é oportunidade na veia. Mas nem por isso deixa de exigir paciência. Como é que você está vendo esse contraste que muitos analistas fundamentalistas têm denunciado? Um micro atraente, um macro problemático. Bem-vindo, Rafa. Primeiramente, bom dia, prazer estar aqui com vocês. Como você bem salientou, né? Sobretudo esse cenário, a gente tem que estar com a cabeça muito bem alinhada para lidar com essa percepção de fluxo faltante no mercado como um todo versus valuations muito atrativos. Para que o espectador entenda, né, numa lógica um pouco mais macroscópica. Basicamente o que a gente se depara é uma taxa de desconto abrindo e o valor presente do teórico fluxo de caixa das empresas se contraindo, né, por essa ótica de taxas um pouco mais abertas. Quando a gente tenta entender o que é que está implícito na curva de juros e o que é que o mercado te dá em termos de Selic terminal implícita, reitero, para os próximos vencimentos ou os próximos vértices e anos, a gente começa a entender que existe um cenário de prêmios de risco muito grande embutido nessa curva e por derivada, afetando o valor de face das empresas. Então eu entendo que é muito mais uma questão técnica que a gente vem vivendo no curtíssimo prazo e, sobretudo, que pode ser drivada de uma maneira muito rápida por uma mudança de percepção do cenário interno. Então eu acho que se apegar a boas empresas, evitar alguma coisa um pouco mais complexa em termos de estrutura de capital ou até mesmo falta de momentum operacional, que dificilmente você vai perder dinheiro alongando a janela aqui de médio a longo prazo. Há pouco, a Magda Chambriard, e a gente continua aqui nas checagens, ela teria dito que a Petrobras é, digamos, uma fiel aliada do governo atual. Eu vou pegar aqui a fala para não cometer qualquer tipo de imprecisão, nós estávamos repercutindo há pouco. Ela disse que a Petrobras tem que usar grandes recursos disponíveis em prol da sociedade. Cabe dentro disso o que você quiser que caiba. É abstrato, não é concreto. Ela afirma que a empresa tem papel muito importante no Brasil, cabe também embaixo disso o que você quiser que caiba, e que várias ações têm sido feitas, inclusive investimento em energia limpa. Aí você tem algo mais concreto, mas não estamos falando aqui de números especificamente e afins. Eu sei, Rafa, que dentro dos setores, assim, né, no geral, que você monitora, o de óleo e gás é um daqueles sobre os quais você mais tem legitimidade para falar. Como é que você tem acompanhado o movimento de Petrobras diante dessas incertezas que constam a respeito do futuro e das estratégias para remunerar o capital de quem investe nela? Muito bom esse seu ponto. Eu acho que a gente consegue começar a permeá-lo de forma a entender o que potencialmente seria a deterioração, né, na dinâmica de alocação de capital nesses projetos de energia limpa. Basicamente, o que você tem como referência no setor, reitero, em termos de TIR implícita, né, ou taxa interna de retorno implícita nesses contratos, é de que hoje o consolidado em termos de margem e rentabilidade da empresa ele decairia de forma não substancial, mas marginal, à medida que esses projetos de retorno, eventualmente um pouco duvidoso, componham cada vez mais as receitas da empresa. Então, como, por conseguinte, você tem declínio na produção à medida que você chega ao topo, né, de curva de produção esperada por parte da Petrobras, em tese, o valor perpétuo da empresa, né, dessas novas operações, iriam compor cada vez mais os fluxos de caixa da companhia a partir de 2028, 2029, o que colocariam em xeque o teórico valuation, reitero, olhando alguns períodos à frente, que a empresa eventualmente tenderia a trilhar no mercado de capitais. Mas, dito isso, eu acho que hoje, e digo isso chancelado pelo pitch institucional que o BTG trouxe a quem está dentro da engenharia de fundos, dentro da base deles, os quais o investidor gringo ainda tem muito apetite por Petrobras, independentemente de todos esses drivers políticos que a gente se deparou nas últimas semanas. A ação ela seguiu se recuperando, né, depois do fatídico dia em que o Jean Paul foi demitido, né, pelo Lula. Então eu entendo que é o seguinte:
Hoje, a remuneração, principalmente olhando a perspectiva de curto prazo da empresa, em termos de remuneração ao acionista via proventos, é uma atratividade que a põe como a principal porta de alocação de capital estrangeiro no setor. A gente tem a PetroRio na mesma linha de raciocínio, né, como um teórico segundo pique setorial de interesse por portas de liquidez e, sobretudo, pela chancela de entrega operacional dos últimos anos, mas a greve do IBAMA, em específico, vem dificultando muito a visibilidade em termos de momentum operacional, como eu referenciei há pouco. O grande projeto da empresa, que deveria incrementar algo como 40%, 50% de produção versus o patamar de produção que eles se remetem para o mercado atualmente, seria Iarro, um campo que eles vêm desenvolvendo desde o ano de 2020, 2021, e basicamente com a greve do IBAMA você não teve as licenças necessárias para o início da operacionalização, que foi postergada para 2025. Sobretudo você olha algumas questões pontuais relacionadas ao workover, né, dos campos atuais que já operam, especificamente frágil, até mesmo a licença para novas perfurações e continuidade dos processos de revitalização atual dos ativos da empresa. Então você acabou tirando um pouco de atratividade no curtíssimo prazo para os ativos e, reitero, a Petrobras ela ainda continua figurando como principal porta de entrada e interesse para surfar essa segunda derivada da commodities por parte do investidor estrangeiro, que em grande parte do tempo é quem faz preço no mercado de capitais. Bem legal te ouvir a respeito, Rafa, eu já volto contigo. São 11 horas com 42 minutos, girando por mais algumas manchetes. Tem de tudo aqui nesse giro. Tem o aprofundamento sobre Petrobras, com a declaração da Magda Chambriard, foi inclusive o gancho que eu peguei para ouvir o nosso Rafa. Tem Gleisi Hoffmann colocando fogo no parquinho, prepare a sonoplastia aí, Leonardo Pinheiro. E tem um outro ângulo para justificar essa deterioração que a última fotografia do mercado à vista produziu. Vamos para esta primeira manchete. Petrobras vai usar todos os recursos para investir no Brasil. Olha aí o Valor Econômico assinando a parada. Repórteres Karine Leal e Paula Martini. Segundo a presidente da estatal petroleira, há abundância de recursos naturais no país e eles serão usados na transição energética. Temos que pensar em usá-los bem. Aqui, ó, a presidente da Petro, Chambriard, afirmou que a estatal vai usar todos os recursos para investir no Brasil. Em participação, aqui, ó, FEE Priority Summit, Encontro Internacional de Líderes Executivos, ela também destacou que o país tem vantagens na matriz energética renovável. Vamos usar todos os recursos para investir no Brasil com respeito à sociedade. Temos grandes recursos naturais, temos que pensar em usá-los bem. Ao destacar a abundância de recursos naturais no país, Chambriard afirmou que eles serão utilizados na transição energética. Temos vantagem na matriz energética renovável, vamos usar isso na transição, disse ela no painel sobre investimentos em dignidade. Sinceramente, não vejo aqui grandes notícias, tá, pessoal? É apenas uma declaração que já alude ao uso da Petrobras numa pauta mais alinhada à do Palácio do Planalto, sem grandes novidades, minha interpretação aqui. Vamos seguir. Fogo no parquinho. Em pleno dia dos namorados, tem tido tudo lá em Brasília, menos romance. Olha só. Gleisi Hoffmann compartilha aqui o post de Leonardo Sakamoto, um jornalista de pensamento muito associado à esquerda, ao progressismo. E ela recomenda, ela diz, boa leitura, uma boa leitura. Aí você, curioso, presidente do PT, diante do isolamento e do enfraquecimento do ministro Fernando Haddad, que tá balançando mais do que você quiser que balance. Ele vai lá, o Leonardo Sakamoto, publica um texto no seu blog, e aí eu vou clicar aqui para você ver, a presidente do PT, isso tem um significado político, ainda mais numa situação de tanta vulnerabilidade do ministro da Fazenda, é apenas a situação de maior vulnerabilidade desde o início do governo para o Ministério da Fazenda, ela vai lá e recomenda o texto, diz uma boa leitura. O que é o texto? Não adianta taxar super ricos, feito do qual se orgulha Haddad ao falar das offshores, dos fundos exclusivos, se cortar de pobres em educação, saúde e BPC. Benefício. Aqui, ó, não adianta taxar super ricos, se cortar de pobres em educação, saúde e BPC. Aí a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, vai lá e compartilha dizendo, ó, uma boa leitura isso aqui, viu? Viu, Haddad? Neste momento em que o Haddad está como está. É notícia a Gleisi Hoffmann alfinetar o Haddad? Não. É notícia ela fazer isso num contexto atual? É. Aí nós temos, ó, por fim, aqui é uma visão mais técnica. Essa visão técnica é do Pedro Menin, da Quantset. E aí ele tá dizendo, deixa eu pegar aqui, ó. Puxa, vai me fugir aqui o post, eu vou complementar trazendo aqui, ó. Não acho que a bolsa tá caindo por conta do Lula. Ele nem falou nada demais, entre parênteses, raridade.
Acredito que estejam antecipando o fluxo da rolagem. Pelo jeito, vem mais venda à tarde. Então, professor Alexandre Cabral, o que sugere o Pedro Menin aqui no Twitter é que a rolagem e o fluxo antecipado dela pode ajudar a explicar o cenário deteriorado que a gente tem visto. O quanto que faz sentido no seu racional, tecnicamente, para amparar essa curva de juros, esse dólar e essa bolsa no patamar em que estão? Eu acho que pode ter de tudo um pouco. Tem uma put aí de 120 mil, que o mercado pode tentar forçar para levar exercício. O índice está agora 120.153,93, o spot. Daqui a 1 hora e pouco a 2 começa a formar o ajuste do futuro. Porque o ajuste do futuro no dia do vencimento é formado no mercado spot, não no mercado futuro. Então, futuro é formado o ajuste diário até a véspera, até ontem. Então, hoje não avista. E esse avista é 120, 107. Então, nós podemos ter uma briguinha aí de mercado tentando levar para 120 mil uma put, um volume muito grande, que pode dar exercício aí e pode ser que enfraqueça no final do dia. Quer dizer, volte a bolsa a um menos pior. Eu acho que tem de tudo um pouco. Eu acho que tem Haddad, que já começou ontem, imprensa voltando a falar do Haddad, Glaze, Hoffman sem ter o porquê compartilhando, Haddad assumindo que fez droga. Eu acho que tem de tudo um pouco, entre eles a rolagem. 11h47. Dá uma olhada aqui na minha tabela, professor. O DXY está caindo 0,90%. É um dólar a nível global substancialmente mais fraco, 104,32 pontos na régua de medição. Aí nós temos o VIX caindo 3,5% a 12,41 pontos. Os yields de 2 e os yields de 10 produzem uma queda média de 15 pontos base. Isso não é banal. Os yields de 10 anos já estão em 4,26%. São duas perguntas para você, professor. A primeira: o quão grave é o Brasil estar descolado de um quadro tão benéfico para o apetite pelo risco? A segunda, que você pode até antecipar, vamos inverter a ordem. O CPI foi para isso tudo mesmo? E que tipo de dinâmica ele contrata para a decisão de juros de mais tarde? Vamos lá, o CPI mostrou queda, então isso acabou animando o mercado, a diretoria do Banco Central está dizendo entre 2 a 5 números bons, então vamos botar 3 aí no meio, esse pode ter sido o primeiro dos 3, né? Não esquecendo que até a reunião de setembro eu ainda tenho July e agosto de setembro de CPI para ser divulgado. Então a notícia boa é a queda tanto no cheio anualizado como no núcleo. O núcleo, a notícia é melhor ainda, porque é a segunda queda seguida e a gente não tem um anualizado tão bom de núcleo desde abril de 21. Já o cheio a notícia é boa, não é excepcional, mas é boa, que é a segunda queda anualizada seguida, mas em janeiro o acumulado de 12 meses foi 3,1, por exemplo. E agora nós estamos falando de 3,3. Então o núcleo, para mim, acabou dando uma notícia excelente para o CPI. Excelente não, muito boa. Por que eu não dou excelente? Aluguel 0,4, 5,4 e 12 meses. Aluguel não dá refresco. Por isso que é importante demais a reunião de hoje à tarde, se eles vão adiar ou não a expectativa de 2%. Se adiar, a queda em setembro pode estar fortalecendo. Por enquanto, ainda estou em novembro, dependendo do FONC hoje à tarde. Com um corte até o fim do ano? Com um corte até o fim do ano. O cenário base... Vamos ver como é que o FONC hoje à tarde, se ele vai adiar o 2%. O cenário base que a FedWatch comunica é 2 cortes, com o primeiro começando em setembro. Vamos ver, vai depender muito do Jerome Powell. Você acha que ele vai ser mais conservador, apostando naquela velha e boa ambiguidade? Vai. Aí o jornalista vai perguntar o número de hoje. Ele é um número bom, mas o Perrot veio forte semana passada. Vamos ver se essa sequência continua com uma queda ou não. É o bom e velho morde a sopra. Tá bom, professor, você ainda faz o seu destaque final. Eu deixei aqui no ar o quão grave é o Brasil estar descolado de um CPI que produziu o que produz até agora, ainda pro Cabral. Porque é isso, né? Assim, eu não lembro a última vez em que a nossa curva de juros pediu 20 pontos base ou mais, enquanto a curva americana desidratava, despedia 10 ou 15 pontos base, professor. Para variar, perdendo mais um bonde da história. O mercado falando em taxa terminal de juros esse ano a 11,75. Não tinha 11,75 há bom tempo, isso que aliviou, tá? Chegou a bater 12. Mas deu uma aliviada aí nos últimos 10 minutos, 15. E para ano que vem, 13% de taxa de juros.
Eu não acredito em nenhum dos dois e, para variar, perdendo mais um bonde da história aí que virou rotina no Brasil, né? Mas é aquela história, né? O que o Cabral tá dizendo continua havendo, já que ele não mudou o racional, ele tá havendo deterioração no cenário, mas não justifica tantos aumentos na Selic como hoje a curva de juros brasileira sugere. Não. Logo, o Cabral tá dizendo, tem oportunidade aí, garotinho. Tem oportunidade aí, renda fixa no curto prazo, havendo qualquer sinal de descompressão, tende a ter uma baixa nessa curva de juros e valorizar muito o título específico. Você pode falar mais a respeito? O IPCA hoje tá dando quase 6,40. Que isso? A NTNB? IPCA mais 6,40? Quer ver? Quer ver? Rapaz. Tesouro Direto. Tesouro Direto agora. Site oficial do Tesouro Direto. Títulos, preços e taxas. Tiraram do ar. Olha, Vol, acabaram de tirar do ar. Tava IPCA, quer ver? Eu tava vendo no começo do programa. Tava IPCA É muita taxa, mais... é muita taxa. Não dá pra decorar aqui não, mas peraí, tava IPCA mais 6,30, ó. A 2045, IPCA mais 6,36. A 2029, IPCA mais 6,39. Mas o Tesouro acabou de tirar do ar. Acabou não sei há quantos minutos tem. Ou porque esgotou, Tirou né? do ar o site. Não existe esgotar. Não? Ele é autorizado a ser... porque a nossa dívida é 6 tri. O que tem no Tesouro Direto é 200 bi, 400 bi, então é gota. É literalmente gota. Então, tirado do ar porque o mercado tá muito volátil. Só tá autorizado LFT porque LFT é menos sensível, né? Que porra é essa, mano? Eu não sei. Tô tentando Eu não entendi o racional. Tá tirado afundando, do ar não é porque isso? tá ruim, é um barulho de água, tá afundando. É que esse barulho aí, ele dá umas 5 leituras diferentes. 11h53. Pode ser de tudo, vai. Volto enquanto você arrisca a interpretação, volto contigo daqui a pouquinho. Deixa eu voltar a ouvir o nosso Rafa. Pelo seguinte, eu tinha separado aqui, Rafa. Faz sentido ainda de manter o conjunto de assimetrias e oportunidades que você vê na Bolsa Brasileira. Por que eu digo que faz sentido? Porque é inegável, né, que as assimetrias vão ficando cada vez mais atraentes. Só que aquele bom alerta de paciência, que foi o nosso primeiro gancho aqui para conversar. Quando você se depara diante da tua bagagem fundamentalista com as ações, as empresas ali na Bolsa Brasileira, tem alguma ou algumas? Bom, imagino que haja várias, mas se você tivesse que recortar, qual que seria o setor ou companhia que mais atrai o teu olhar hoje e uma assimetria interessante que você flagra na negociação brasileira? Muito boa pergunta. Sem dúvida nenhuma, para essa fase de mercado que a gente está disposto, eu acho que eu vou tendenciar a capitanear o meu comentário com algo mais cíclico, né, que se beneficiaria de maneira um pouco mais forte, vamos pôr dessa forma para ficar muito fácil a interpretação, desse fechamento hipotético de taxa de juros. Como o Cabral muito citou agora, esse prêmio em NTNB, ele tipicamente fecha, e as melhores taxas na renda fixa remetem a justamente os melhores momentos de você comprar bolsa, por como a gente enumerou agora, como isso afeta o valor presente das companhias. Dito isso, uma companhia que vem chamando muita atenção e é uma das maiores posições por aqui, é a Moura do B. O ticker dela é o MDNE3. É uma construtora voltada à média e alta renda do Nordeste, onde basicamente você tem crescimento de lucros aqui em todos os últimos anos em double digit, né? Uma companhia que vem entregando ROI agora para o mercado na ordem de 12%, 13%, com perspectiva de você chegar a esse ROI em algo como 14,5%, 15% nessa inflexão de ano de 2024 e 2025, e por conseguinte você vê uma empresa tradando aqui a 0,6 vezes o seu patrimônio. Para que fique muito claro a lógica criada aqui na hora de permear, né, algum tipo de comentário relacionado a esses múltiplos, você tem uma empresa que basicamente vai estar se dispondo ao mercado a entregar um retorno sobre o patrimônio igual ao seu custo de capital e sua base de ativos trader basicamente 60% do seu valor em bolsa. Então, naturalmente, a gente acha que tem uma repercepção de tanto reprecificação via múltiplos, né, aquele famoso re-rating via reiteado, né, onde esse múltiplo que hoje está girando em algo como 0,6 vezes vai convergir a algo como 0,9 uma vez, em um cenário ótimo, e naturalmente todos os lucros que a empresa vai aferindo vão sendo incrementados dentro dessa base de patrimônio. Quando você olha um horizonte à frente, vou pôr aqui 1 ano e meio, 18 meses,
a gente está falando que se esse múltiplo que eu venho tanto referenciando, né, que dependeria dessa queda de juros para ser apreciado, né, ter um apetite maior em termos de tomada de risco do mercado, só com esses incrementos de lucro dentro da sua base de patrimônio você teria uma alta aproximada de 30% da ação. Se você compõe isso com essa reapreciação de múltiplo para essa ótica que eu citei, de você entregar um retorno sobre o seu patrimônio em linha com o seu custo de capital para o mercado, você pode estar falando de uma ação que teria seus 80%, 90% para subir, e com, entre muitas aspas, pelo amor de Deus, um risco ancorado, principalmente em termos de demanda. Todos os últimos lançamentos que você vem sendo reportados pela empresa, tem uma ancoragem em nível de demanda muito forte, em praças que a empresa está muito bem posicionada. Então, a probabilidade de você ter um lançamento micado, como a gente gosta de falar no setor, visto a ancoragem prévia que a empresa sempre tateia, né, na hora de abordar, reitero, essas praças onde já se existe know-how e sobretudo, vem ancorando nos últimos anos uma margem de velocidade de venda sobre oferta muito interessante, na falta de outro termo, principalmente visto como a contabilidade do setor acaba funcionando, no sentido que você só reconhece suas receitas à medida que o custo incorrido das obras também é reconhecido na sua base patrimonial. Eu acho que você tem um certo nível de resultado já contratado que ancoram esse crescimento de lucro que eu referenciei, e sobretudo olhando à frente, esses novos lançamentos também ancorariam ainda um patamar maior para os próximos períodos, 2025 e 2026 sobretudo. Logo, eu acho que sempre tem que tomar muito cuidado em falar isso, não é que não tenha downside, mas a simetria é muito favorável nesse patamar. Acho que tem pouco para perder e bastante capital para se incrementar aqui, com uma tese de um risco marginalmente maior e naturalmente uma percepção mais cíclica do mercado como um todo. Rafa, foi um prazer conhecer você, um pouco mais do teu trabalho, do teu domínio para pensar a alocação de capital dentro da Bolsa Brasileira. Certamente foi o primeiro de muitos convites. A gente volta a se encontrar. Um abraço e sucesso. Prazer foi todo meu. Fico à disposição. Tchau, tchau. Tchau, e o Rafa é contribuidor do TC. Você consegue continuar acompanhando o trabalho do Rafa lá no ecossistema e certamente mais vezes aqui com a gente também o Rafa. 2 minutinhos para o meio-dia, vamos lá. O que é o risco fiscal? Que tanto se fala, né? Essa é uma manchete que tangibiliza, deixa mais palpável o risco fiscal brasileiro. Dê uma olhada nela. Despesas já cresceram 106 bilhões de reais neste ano. Receitas avançaram 75,4 bilhões. Quem está dizendo isso é o IPEA. No mês de maio, as contas do governo central apresentaram déficit de 59 bilhões de reais, um resultado 26,1% pior do que o de maio de 2023. É o que aponta a estimativa do Instituto. Essa matéria é do Valor Econômico, assinado pela repórter Lu Aiko Ota, e foi escrita agora há pouco, menos de 30 minutos atrás. Isto posto, professor Alexandre Cabral, te deixo com esse gancho e com esse aqui, ó, para você fazer o seu destaque final, o leilão. Eu tenho pouco tempo, professor, já sabe como é que tá, né, pegada aqui a cobertura, mas tá na tela para o seu destaque final, as NTNBs e as LFTs que foram precificadas no leilão desta terça-feira. Pois não. Leilão da NTNB, as 3 taxas de máxima do ano. E hoje está fazendo mais nova máxima em relação a ontem, mas aí seria no mercado secundário e não no leilão. E um volume razoável, 2 bi, não é um volume para se jogar fora não. E LFT ele diminuiu um pouco a mão da emissão, tentando jogar para os outros prés, que eu acho que isso ainda ajuda mais a fomentar a curva. E meio segundo IBGE de serviços, apesar do número bom, o consumo das famílias veio bem ruim, tá? 1,8% de queda, o que segurou o IBGE dessa vez foi transporte. Valeu, Alexandre Cabral, meu amigo, amanhã a gente volta a conversar, obrigado, até lá. Vamos lá ver se o leilão de pré não vai ser nova máxima histórica e se gringo vem para surfar essa taxa, se o mercado principalmente lá fora que está demonstrando queda, né? Então, sim, se queda lá fora, vamos pro mundo. Será que a gente vai aproveitar esse fluxo de gringo com taxa alta ou ele prefere a certeza dos Estados Unidos do que a incerteza Brasil? Então, bom programa, abraço, valeu, Custódio. Eu ganhei um reforço aqui pra ancorar os entrevistados do horário, vocês perceberam, né? Como é que é o cucu do mercado, garotinho?
TC News. Seu resultado é nossa marca.